Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mistério fascinante que acontece bem aqui, dentro do peito. A busca por vida num coração que, por muito tempo, foi considerado danificado para sempre. É uma verdadeira história de detetive, sabe? E as pistas, elas estão escondidas no próprio músculo cardíaco. Vamos começar essa investigação? E olha, esse provérbio árabe resume perfeitamente a essência da nossa história de hoje. Ele é um lembrete de que aquilo que parece perdido, que parece sem vida, na verdade pode estar só escondido, esperando a hora certa para voltar a brilhar. E essa é exatamente a ideia por trás da viabilidade miocárdica. Então, aqui está o crime que a gente precisa solucionar. Por décadas, a resposta para essa pergunta parecia ser um sim definitivo. O músculo do coração que sofria um infarto era visto como uma cicatriz, uma perda irreversível. Mas e se não for bem assim? E se essa história tiver uma reviravolta? Para desvendar esse mistério, nosso plano de investigação está bem traçado. Primeiro, a gente vai entender a origem do caso. Depois, identificar os sobreviventes que estão ali, adormecidos. Em seguida, vamos examinar as pistas nucleares com as nossas ferramentas forenses, acompanhar o passo a passo da investigação, interpretar as evidências e, finalmente, chegar a um veredito que pode mudar completamente o futuro de um paciente. Vamos então para a primeira parte da nossa história. A cena do crime, digamos assim, é o coração logo depois de um infarto. Por muito tempo, a cardiologia acreditava que a disfunção causada por um bloqueio no fluxo de sangue era um caminho sem volta. E aqui, pessoal, acontece a grande virada na investigação. Lá nos anos 80, pesquisadores começaram a notar algo esquisito. Alguns pacientes, depois de passarem por cirurgias para restaurar o fluxo de sangue, mostravam uma melhora surpreendente na função do coração. Aquele tecido que parecia perdido, de alguma forma, estava voltando à vida. E foi isso que deu origem ao conceito de miocárdio hibernante. Certo. Então como é que a gente diferencia o tecido que se foi para sempre daquele que só está tirando uma soneca? Chegou a hora de analisar as pistas cruciais que vão nos ajudar a identificar esses sobreviventes. Esse aqui é o nosso principal suspeito, o miocárdio hibernante. Pensa nisso como um mecanismo de sobrevivência. Genial, na verdade. Com pouco oxigênio e poucos nutrientes, a célula do coração entra numa espécie de modo de economia de energia. Ela para de contrair para poder focar só no essencial, sabe? Como manter sua estrutura intacta. Ela está viva, mas num estado de animação suspensa. Agora, um ponto importante para a gente não confundir as pistas. É preciso diferenciar o miocárdio hibernante do miocárdio atordoado. O atordoamento é uma disfunção temporária, tipo um nocaute, que acontece mesmo depois que o fluxo de sangue já voltou ao normal. A hibernação, por outro lado, é uma adaptação de longo prazo a um problema que continua ali, o baixo fluxo. Nos dois casos, as células estão vivas, mas as circunstâncias são bem diferentes. Beleza? A gente já sabe que existem células adormecidas. Mas como a gente encontra elas? É aqui que entram as ferramentas de alta tecnologia da nossa investigação. A medicina nuclear nos dá uma espécie de óculos especiais para ver o que é invisível a olho nu, a atividade celular do coração. Olha só que interessante. Cada uma dessas ferramentas nos dá uma pista diferente. O tecnésio, por exemplo, mostra um mapa do fluxo sanguíneo. Já o talho, que se comporta como o potássio, ele vai lá e checa se a porta da célula e os mecanismos internos ainda estão funcionando. E o FDG, o FDG é a prova final. Ele é um tipo de glicose espiã que mostra se a célula ainda está consumindo energia. Resumindo, se a célula está comendo, ela está viva. Bom, com as ferramentas em mãos, como é que essa investigação acontece na vida real, na prática? Como é passar por um exame de viabilidade miocárdica? O procedimento é todo pensado, dividido em duas etapas, para a gente poder comparar o coração em estados diferentes. O processo todo é, na verdade, uma comparação direta. Primeiro, os médicos veem como o coração se comporta em repouso. Uma pequena quantidade de um material radioativo, que a gente chama de radiofármaco, é injetada e depois de um tempo as primeiras imagens são feitas. Depois o coração é levado a um estresse controlado, numa esteira ou com medicação, e o processo todo se repete. É a comparação entre as imagens de repouso e de estresse que vai revelar as pistas mais importantes do caso. Ok, vamos falar de um ponto que pode gerar uma certa apreensão. A palavra nuclear ou radioativo. É uma pergunta super justa e importante, né? Afinal, a segurança do paciente é sempre a prioridade número 1 em qualquer procedimento. Então, a verdade é a seguinte, a quantidade de radiação usada é muito pequena. Ela é calculada para ser o suficiente para gerar as imagens com o mínimo de exposição possível.
Para se ter uma ideia, a radiação pode ser até 100 vezes menor que a de alguns exames de tomografia, por exemplo. E outra coisa, esses radiofármacos não são como os contrastes de iodo, então reações alérgicas são praticamente inexistentes. É um procedimento considerado muito, muito seguro. E agora, a gente chega no clímax da nossa história. Todas as pistas foram coletadas. As imagens de repouso e de estresse estão na mesa. É a hora dos detetives, os médicos nucleares e os cardiologistas juntarem as peças e decifrar o que tudo isso significa. Dá uma olhada nessa imagem. É exatamente assim que a evidência aparece para os médicos. As cores representam a atividade do traçador no músculo do coração. As áreas com cores quentes, tipo vermelho e amarelo, mostram que ali tem bom fluxo de sangue e boa atividade. Já as áreas mais escuras, azuis ou roxas, elas indicam uma deficiência. E é aqui que o mistério fica interessante. E aqui está o grande pulo do gato, o momento da descoberta. É a comparação que resolve o caso. Olha só. À esquerda, a gente tem o que se chama de mismatch, ou uma discordância. A gente vê que tem pouco fluxo de sangue, mas o metabolismo, ou seja, o consumo de energia, está alto. O que isso quer dizer? Que o tecido está vivo e lutando para sobreviver. Já à direita, temos um match, uma concordância. Baixo fluxo de sangue e baixo metabolismo. Infelizmente, isso confirma que ali existe uma cicatriz. Então, para ficar bem claro, o mismatch, essa discordância entre o fluxo de sangue e o consumo de energia, é a assinatura da vida. É a prova de que, apesar de não estar chegando combustível direito, o motor da célula ainda está ligado, pronto para voltar a funcionar com tudo se as condições melhorarem. Com o caso praticamente resolvido, a gente chega ao veredito final. E esse veredito ele tem implicações profundas. Ele pode, literalmente, reescrever o futuro de um paciente. Não é só um diagnóstico, é um mapa para o tratamento. Sabe, descobrir que existe tecido viável, isso muda tudo. Primeiro porque ajuda a decidir o melhor tratamento, continuar só com remédios ou partir para uma cirurgia de revascularização, como uma ponte de safena ou angioplastia. Se tem músculo para salvar, a cirurgia se torna uma opção muito promissora. E mais, a simples presença de viabilidade já é um sinal de um prognóstico melhor, com uma chance real de recuperar a força do coração. E é assim que a nossa investigação chega ao fim. A busca pela viabilidade miocárdica nos mostra uma coisa incrível, a resiliência extraordinária do coração, e nos deixa com uma reflexão poderosa. E se a chave para curar o coração, em muitos casos, não for só consertar os canos, mas sim despertar aquelas partes que a gente pensava que tinha perdido para sempre?